Os deuses têm guardiões do trono. Esta é uma Bíblia ortodoxa etíope rara. Manuscrito. O livro de Enoque faz parte do literatura que tenta explicar. No momento, Mel Gibson está trabalhando em Sin Eater Studios em Roma sobre o que ele chama-lhe o filme mais importante da sua carreira. Mas a representação de Jesus Cristo, ele está trazendo isso para as telas. Não é algo que você encontrará em nenhum filme do oeste americano. Bíblia, segundo ele, vem de material que foi mantido fora do mainstream, cristianismo. Textos que instituições poderosas têm, há séculos, optou por não incluir ou enfatizar o que Gibson descobriu na Etiópia. A Bíblia apresenta uma versão da história. Isso parece muito diferente do que a maioria das pessoas sente. As pessoas foram ensinadas. E uma vez que você é exposto a isso, naturalmente, levanta uma questão mais profunda. Que outra partes da história ou crença podem ter? Foi ignorado ou deixado de fora? Esta é a história de um cineasta, que optaram por olhar além do familiar. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, um filme que desencadeou uma conversa global. E agora ele pode estar avançando ainda mais para Território Desconhecido, filmado em aramaico, latim e hebraico. O filme não foi feito no estilo de Hollywood, fez concessões e não suavizou nada. Buscava atrair o público em massa. O foco era as últimas 12 horas da vida de Jesus, com um nível de intensidade que deixou muitos. Os espectadores ficaram chocados com o flagelamento brutal, a coroa de espinhas e a caminhada exaustiva e dolorosa até o Calvário. Alguns críticos acharam que foi longe demais, mas muitos espectadores a consideraram a mais crua e uma representação honesta de Cristo. O sofrimento mais intenso já retratado em uma tela. Apesar de ter sido feito em com um orçamento modesto, o filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares americanos em todo o mundo, detendo seu título de maior bilheteria. Filme com classificação R nos EUA por quase 20 anos. Mas, segundo Mel Gibson, o filme contou apenas metade da história. Para mais informações, há mais de 2 décadas que ele trabalha em o que vem a seguir, uma sequência que ele descreve, tão profundamente pessoal, um projeto que ele não conseguia desapegar, mesmo durante os momentos quando sua carreira enfrentou sérios problemas, desafios. Agora, finalmente tem um nome: o Ressurreição do Cristo. A história será contada em 2 partes com distribuição da Lionsgate, distribuição e um orçamento relatado de cerca de 100 milhões de dólares. As filmagens estão em andamento em Estúdios Sin Eater, em Roma. A primeira parte será lançada no Good, sexta-feira de 2027, com a chegada do segundo, 40 dias depois, no dia da Ascensão. A visão que Gibson compartilhou para isso, o filme não tem nada a ver com o que já vi no Ocidente. O cristianismo sempre trouxe para o tela, em uma entrevista de 2022 com o Registro Nacional Católico, explicou ele, que a história não seguiria um caminho linear simples. Em vez disso, seria mover-se através do tempo, misturando a ressurreição com momentos do passado, o presente e até mesmo inteiramente reinos diferentes. Ele contou a história. Precisa começar com a queda do Anjos. E para retratar isso, ele acredita, você precisa ir além do físico. O mundo em outra dimensão completamente diferente. Então, ele fez uma declaração que chamou a atenção. Todos pegos de surpresa. Para contar essa história, na verdade, você tem que ir para o inferno. Ao falar sobre a experiência com Joe Rogan, ele desenvolveu essa ideia. Revelou que ele tem trabalhado com 2 roteiros. Uma mais tradicional e outra muito mais abstrato, quase onírico em natureza. Como ele descreveu, esse é um o filme explora outros reinos, descendo para o inferno, testemunhando a queda de anjos e a transição entre realidades. Além da compreensão humana, o fascinante é que uma jornada como esta, de Cristo se movendo através de diferentes céus, confrontando anjos caídos, e descer ao submundo era, na verdade, escreveu cerca de 2000 anos atrás. Aparece no livro de Enoque, um texto antigo não incluído no cânone judaico, mas preservado como parte do Etíope. Bíblia, não por um cineasta ou um moderno teólogo,
mas por monges que viviam em mosteiros remotos esculpidos em penhascos, as montanhas da Etiópia. O que eles documentaram séculos atrás é, agora prestes a se cruzar com o que poderá se tornar um dos assuntos mais comentados sobre filmes religiosos de nossa época. Mas antes de falarmos sobre esses monges, há algo importante para entenda primeiro. Uma espécie de prova irrefutável. Uma evidência que sugere certos textos podem ter sido intencionalmente omitidos da Bíblia e que essas decisões foram tomadas muito com cuidado. O livro de Enoque remonta a séculos atrás, antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 a.C. Durante grande parte da história ocidental, não foi assim. Incluído na Bíblia principal, tradição, e permaneceu em grande parte desconhecida para o mundo em geral. No entanto, etíope, monges o preservaram, mantendo seu conteúdo vivo através das gerações. Dentro de seu páginas é uma descrição de um divino. Uma figura que parece incrivelmente detalhada e vívido, tanto que muitos acreditam. Isso levanta questões difíceis de responder. Ignore. No capítulo 46 do livro de Enoque, há uma visão poderosa de uma figura cuja aparência é impressionante. Seu cabeça descrita, tão branco quanto lã. Seu rosto cheio de graça, em pé num tribunal celestial, rodeados por rios de fogo. Anjos, inclinem-se diante dele. Os ímpios são julgados. No centro está um ser radiante, brilhando com luz intensa, entregando julgamento sobre toda a criação. Ele é chamado Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Ao longo do texto, esta figura aparece novamente e, novamente, não como um professor gentil, mas como uma presença de imensa, quase avassaladora autoridade, governando o destino de todos, alma que já viveu. Agora compare, que corresponde a Apocalipse 1:14, escrito por João, de Patmos por volta do século 95 do Ponto-Stia. Mais tarde, descreve uma figura cuja cabeça e os cabelos são brancos como a lã, tão brancos quanto neve com olhos como fogo flamejante. Ambos, os relatos mencionam pés como se estivessem polidos, bronze refinado em um forno. Ambos descrevam uma voz que soa como águas turbulentas ou trovões estrondosos. Ambos fala-se de uma espada que simboliza o julgamento, vindo da boca. E em ambos os casos, o rosto da figura brilha com uma aura poderosa, uma luz quase insuportável. As semelhanças são tão detalhadas e específico que muitas pessoas acham difícil encará-las como mera coincidência. As imagens são tão precisas que é difícil descartar como coincidência. Alguns acreditam no que vemos em Apocalipse. Não é uma visão totalmente nova, mas sim um eco de algo muito mais antigo. Algo que pode ter sido intencionalmente desconectado de sua fonte original ao longo do tempo. Dr. George W. A. Nicholsburg, que passou décadas na Universidade de Iowa criando um dos mais comentários ingleses respeitados sobre First. Enoque comparou os textos de perto, de Enoque e Apocalipse. Ele concluíram que os paralelos entre eles são inconfundíveis, e isso é totalmente verdade. Compreender a sua importância leva tempo. Em sua visão, o autor de Apocalipse não estava inventando nada novo, visão, mas extraindo-se de uma tradição já antiga, enraizada em Enoque. Fica ainda mais interessante. A Epístola de Judas, que faz parte de a Bíblia hoje, cita diretamente o livro de Enoque, nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Ao fazer isso, Judy trata Enoque como uma fonte de genuína autoridade profética. De fato, Enoque faz parte integrante do movimento judaico mais amplo. Conversas religiosas durante esse período, ajudando a moldar ideias, junto com Torá e os escritos dos profetas. Pensadores cristãos primitivos, como Tertullian e Irineu, citou-o abertamente e considerou-se uma revelação significativa. Estudiosos modernos, que estudam o segundo, o período do templo, concorda que Enoque não era algum texto obscuro ou marginal. Era amplamente conhecido e lido, profundamente entrelaçado em o mundo religioso e cultural do qual surgiu o Novo Testamento. Em outras palavras, os autores do Novo, os membros do Novo Testamento estavam familiarizados com Enoque.
sabiam disso muito bem. Os primeiros seguidores não. Ignore Enoque. Eles o citaram e, em muitos casos, tratou-o com real autoridade. Mas alguns séculos depois, a igreja, os líderes começaram a moldar o que seria e não seria incluído no oficial escritura. Em 363, do Ponce no concílio de Laodicea, textos como Enoch foram deixados de fora. Do cânone aceito, ao longo do tempo, muitas cópias desapareceram e o livro passou a ser visto como algo externo, ensino convencional. Ainda assim, nunca se perdeu completamente. Nem mesmo fechar. As versões que sobreviveram contêm ideias que vão muito além de uma descrição simples de Cristo. Eles apresentaram um panorama muito mais amplo e complexo, uma imagem de seu papel e propósito. Uma que parece muito diferente de narrativa familiar que a maioria das pessoas conhece hoje. E isso pode ser parte do porquê o que Mel Gibson está trabalhando em um filme em Roma, não é? Assemelham-se a qualquer história típica de ressurreição. Já vimos isso antes. Se esse tipo de história oculta te cativar, sua atenção vale a pena. É algo que merece ser observado de perto. Atenção, porque quanto mais você se aprofunda, quanto mais você avança, mais isso desafia o que você achei que você soubesse. E aqui está a parte. A maioria das pessoas nunca ouve falar disso. Como os textos de fato sobreviveram? O Etíope, a Igreja Ortodoxa. Tuahu traça sua origem. Origens que remontam ao século IV. Durante o reinado de Aer, de Axum, a Etiópia é uma das mais antigas nações cristãs. Nações no mundo muito antes de grande parte a Europa adotou o cristianismo. Suas escrituras foram preservadas em Gais. Uma antiga língua sagrada que se tornou fundamento para essa escrita cristã na região, desenvolvendo-se em conjunto. Tradições antigas, enquanto latino e grego, ainda estava moldando a fé em outros lugares. Quando a expansão islâmica se espalhou por norte da África no século VII, a Etiópia permaneceu um bastião o cristianismo quase como uma ilha, isolado do resto da comunidade cristã, mundo. Rodeado por desertos e, muitas vezes, regiões hostis, tornou-se em grande parte cortado, longe da influência mediterrânea, muito de conselhos da igreja, oficiais, decretos e ondas de repressão, que reformularam textos religiosos em outros lugares. E esse isolamento fez com que tudo diferença. Porque Etíope, o cristianismo não estava diretamente envolvido em essas mudanças teológicas, muitas antigas. Os escritos nunca foram removidos ou reescritos ali. No alto das montanhas de Tigra, em mosteiros esculpidos em rocha pura, penhascos. Lugares que você só pode alcançar por cordas ou escalando com os pés nus. Com as mãos, os monges continuaram silenciosamente o seu trabalho. Trabalhar, geração após geração, século. Após um século, eles copiaram manuscritos, manualmente, em salas pequenas e pouco iluminadas. Usando lâmpadas de óleo, eles criavam tinta a partir de materiais naturais, minerais e plantas e preparados, pergaminho feito de peles de animais. O manuscrito pode levar meses às vezes, anos, para concluir. O trabalho era fisicamente exigente. As longas horas os curvaram, costas, forçavam a vista e tinham câimbras. Suas mãos, enquanto eles cuidadosamente formavam cada letra na antiga escrita JZ. Mas eles continuaram porque eles acreditavam no que estavam preservando. Não era perigoso nem proibido. Era sagrado. Para eles, era a verdade. Transmitido exatamente como sempre foi. Já era conhecido. E é aqui que a coisa complica. Ainda mais notável. As evidências do que eles preservaram são verdadeiramente surpreendentes. Muito antes desse isolamento se consolidar completamente, missionários da Síria viajaram para o que era então conhecido como Reino de Axum, trazendo consigo uma ampla gama de textos e tradições religiosas antigas. Os Evangelhos de Grama, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford entre 330 e 660 d.C., estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que sobreviveram até os dias de hoje. Jacques Mercier, o estudioso que ajudou a apresentar essas obras ao mundo, descreveu a primeira vez que as viu como algo quase avassalador, uma espécie de choque físico. Dentro de um mosteiro remoto nas montanhas, completamente desconhecido para grande parte do mundo ocidental, encontravam-se ilustrações vívidas e coloridas retratando a vida de Cristo,
preservadas em condições notáveis por mais de 1500 anos. E aqui está algo ainda mais surpreendente. A Bíblia etíope inclui nada menos que 88 livros. Compare isso com os 66 livros da Bíblia protestante ou os 73 da versão católica. Não é uma pequena diferença. É uma diferença enorme. Estamos falando de textos completos que não aparecem na maioria das outras tradições bíblicas. Livros como Enoque, Jubileus, a Ascensão de Isaías, os livros de Macabeus e o Livro da Aliança. Escritos completos que são em grande parte desconhecidos fora da Etiópia. Essas não eram ideias marginais. Eram textos que os primeiros cristãos liam, consultavam e, em muitos casos, consideravam sagrados. Esses textos ajudaram a moldar as crenças das primeiras comunidades cristãs, até que, com o tempo, as autoridades da igreja decidiram que não deveriam ser acessíveis à maioria das pessoas. E o que esses escritos dizem sobre Jesus oferece uma perspectiva muito diferente daquela com a qual a maioria está familiarizada. Na arte e na tradição ocidental, Jesus é frequentemente retratado como calmo, gentil e reconfortante, de pele clara, olhos meigos e cabelos longos, o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. Sim, essas qualidades fazem parte da história, mas podem não representar o quadro completo. Os textos etíopes apresentam algo mais profundo e muito mais abrangente. Descrevem um Cristo que não é apenas compassivo, mas também imenso em presença, salvador e juiz, curador e autoridade, uma luz que pode confortar e oprimir simultaneamente. Nesses escritos, sua aparência é descrita em uma linguagem simbólica poderosa. Cabelos como lã radiante, olhos como fogo ardente, um rosto que brilha com intensa intensidade, mas que transmite uma sensação de paz. Sua voz não apenas fala, ela carrega poder, ecoando por toda a criação. Sua presença é retratada como algo que afeta tudo ao seu redor: o tempo, o espaço e a própria estrutura da existência. Essas descrições não são meramente decorativas ou elementos dramáticos da narrativa. Elas refletem uma maneira pela qual os primeiros crentes tentaram expressar algo que consideravam estar além da compreensão humana comum. Uma visão de Cristo que é vasta, misteriosa e profundamente inspiradora de reverência. Esta versão de Cristo parece mais próxima da compreensão que algumas das tradições mais antigas, preservadas na Etiópia, podem ter tido dele, enquanto outras partes do mundo passaram a enfatizar uma imagem mais familiar e reconfortante, que tranquiliza e consola em vez de desafiar ou perturbar. Mas é aqui que as coisas se aprofundam. A descrição da aparência de Cristo é apenas a superfície. O que esses textos sugerem sobre seus ensinamentos tem implicações ainda maiores, especialmente no que diz respeito à compreensão da fé, da autoridade e da própria natureza espiritual. Em uma passagem, Jesus é descrito dizendo: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Reflita sobre essa ideia. Em grande parte do cristianismo ocidental, o foco costuma ser a humanidade como caída, imperfeita, necessitada de redenção e dependente de algo externo para a salvação. Mas essa perspectiva muda completamente esse paradigma. Se as pessoas são filhos da luz, então o divino não é algo distante ou inalcançável. É algo já presente dentro de cada pessoa. Textos como o Livro de Enoque, especialmente os preservados na tradição etíope, frequentemente considerada uma das mais antigas tradições bíblicas contínuas, refletem esse tipo de pensamento. Nessa perspectiva, a salvação não é apenas algo transmitido por instituições ou mediado por figuras de autoridade. Ela se torna algo mais pessoal, algo a ser percebido, despertado e compreendido interiormente. É descrita não como algo que se recebe, mas como algo para o qual se desperta, algo que já está dentro de nós. Nesses textos, a ideia de que o reino de Deus está dentro de você não é apenas simbólica. Ela é apresentada como uma verdade viva e direta. E há algo ainda mais impressionante. Alguns escritos etíopes incluem passagens que soam quase como advertências sobre o futuro. Eles falam de uma época em que as pessoas criavam imagens com as próprias mãos e começavam a venerar essas criações em vez de buscar a verdade espiritual mais profunda. Séculos depois, durante o Renascimento, os artistas europeus começaram a retratar Cristo de maneiras que refletiam sua própria cultura, frequentemente como uma figura pálida, delicada e distintamente europeia.
Com o tempo, essas imagens se tornaram a representação dominante, substituindo gradualmente as descrições radiantes e cósmicas encontradas em textos mais antigos. Seja vista como profecia ou coincidência, a semelhança é difícil de ignorar. Isso também ajuda a explicar por que certos escritos podem ter sido omitidos à medida que o cristianismo evoluiu. Quando Constantino, o Grande, abraçou o cristianismo no século IV, a fé começou a se transformar de um movimento espiritual pouco coeso em uma instituição mais estruturada e centralizada, capaz de sustentar um império. Nesse processo, manter a unidade tornou-se essencial, e uma ampla gama de crenças e textos foi sendo reduzida. Algumas dessas obras excluídas enfatizavam experiências pessoais diretas do divino. A Ascensão de Isaías, por exemplo, sugere que pessoas comuns podiam receber visões sem intermediários. O livro de Enoque descreve a revelação por meio de jornadas celestiais, não por meio de autoridade oficial. E os ensinamentos etíopes sobre uma luz divina interior apontam para uma compreensão mais pessoal da fé, que não depende necessariamente de rituais ou instituições formais. Naturalmente, ideias como essas levantam grandes questões. Se o divino já reside em cada pessoa, qual o papel das instituições? Como a da autoridade se encaixa nesse cenário? Historicamente, a Igreja na Europa medieval tornou-se profundamente influente, não apenas espiritualmente, mas também social e economicamente. Práticas como dízimos, ofertas e cerimônias formais tornaram-se parte de um sistema estruturado que guiava a vida religiosa das pessoas. Nesse contexto, textos que sugeriam uma conexão pessoal mais direta com o divino podem ter sido vistos como um desafio a essa estrutura. Com o tempo, alguns desses escritos, como o Livro de Enoque, que foi excluído do cânone no Concílio de Leodísia em 363 d.C., caíram em desuso. O que resta hoje é uma versão muito mais simplificada da tradição. Mas esses textos mais antigos ainda oferecem um vislumbre da diversidade e complexidade do pensamento espiritual primitivo. A Ascensão de Isaías acabou sendo considerada apócrifa. Exemplares foram destruídos, seus autores criticados e seus ensinamentos relegados à marginalidade. A mensagem ficou clara. A autoridade espiritual fluiria por canais oficialmente aprovados, e esses canais eram rigidamente controlados. Mas nem todos os exemplares foram perdidos. Mel Gibson afirmou que a versão de Cristo que ele levará para as telas em 2027 é algo que o público nunca viu antes. E ele pode estar certo. Parte da razão pode ser que as ideias das quais ele está se inspirando foram preservadas longe do mainstream em manuscritos antigos, mantidos em segurança por séculos, em mosteiros etíopes. Textos que outrora estiveram quase apagados. No centro disso está essa Ascensão de Isaías, uma obra que se acredita datar do final do século I ou início do século II, aproximadamente na mesma época de partes do Novo Testamento. Ela conta a história do profeta Isaías, sendo guiado por 7 níveis do céu. Isso não é descrito como uma metáfora vaga, mas como uma jornada detalhada por reinos distintos, cada um com sua própria ordem, seus próprios seres e seu próprio senso de realidade. Apresenta um universo muito mais complexo e multifacetado do que a estrutura simplificada de 3 níveis, frequentemente associada à tradição ocidental. No primeiro céu, disse que anjos velam pela terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro capítulo, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. À medida que prossegue, as imagens tornam-se ainda mais vívidas, atravessando portões de fogo, caminhando sobre superfícies que brilham como a luz das estrelas, encontrando estruturas descritas não como matéria física, mas como algo mais próximo da energia pura. Quando chega ao sexto céu, a experiência torna-se avassaladora. O brilho e a presença dos seres ali presentes são descritos como quase insuportáveis para um ser humano. E, no entanto, mesmo esse nível é retratado como apenas um reflexo de algo muito maior acima. Em seguida, vem o sétimo céu, um reino além do que qualquer ser criado poderia naturalmente suportar. Ali, Isaías testemunha uma figura de imenso esplendor e autoridade, frequentemente entendida como aquela que entrará no mundo humano. O que se segue é uma das partes mais marcantes do texto, um relato detalhado da descida de Cristo. Em vez de simplesmente se mover do céu para a terra, ele atravessa cada nível,
ocultando gradualmente sua natureza divina completa para que os seres em cada reino possam percebê-lo. No sexto céu, por exemplo, ele aparece em uma forma que corresponde à ordem daquele reino, revelando apenas o que os presentes são capazes de compreender. No quinto céu, ele aparece como o quinto céu daquele ser. Ele aparece como os seres daquele reino. A cada nível que atravessa, seu brilho parece diminuir. Não porque seu poder esteja diminuindo, mas porque ele está optando por contê-lo. Passo a passo, ele aceita a limitação, o infinito permitindo-se ser contido dentro do finito. Quando ele nasce em Belém, como uma criança humana, até mesmo os anjos inferiores veem apenas um bebê comum, alheios à imensa presença oculta dentro dele. De acordo com essa visão, somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem plenamente quem ele realmente é. Todos os outros permanecem alheios, não porque sejam enganados propositalmente, mas porque a magnitude do que está acontecendo é incompreensível. Nesse contexto, a crucificação não é apenas um evento humano, é algo cósmico. Representa a fonte da vida experimentando a morte, alterando brevemente a própria estrutura da realidade. E a ressurreição não é simplesmente um retorno à vida. É o momento em que o poder ilimitado é totalmente revelado novamente, após ter sido voluntariamente contido em forma humana. Todas as camadas de limitação são removidas. Todos os véus são levantados. O que estava oculto é revelado de uma só vez, não gradualmente, mas em uma única e avassaladora revelação. O que impressiona é a forte semelhança com o que Mel Gibson insinuou ao falar sobre retratar Cristo transitando por diferentes reinos, testemunhando a queda dos anjos e descendo ao inferno. Ecoa um caminho já descrito há quase 2000 anos na ascensão de Isaías. Não se trata tanto de criar algo novo, mas sim de revisitar algo muito antigo, algo que para muitos permaneceu oculto durante séculos. E essa visão não pertence apenas ao passado. Na tradição cristã etíope, Cristo é frequentemente compreendido em termos profundamente abrangentes, majestoso e compassivo, poderoso e gentil. Nas igrejas de lá hoje, ele às vezes é chamado de Esabar, que significa Senhor do Universo. A arte religiosa também reflete isso, retratando-o com pele escura, olhos intensos e expressivos, e rodeado por halos radiantes. Plenamente humano, mas claramente com uma presença que transcende o comum. Na tradição ocidental, Jesus é frequentemente apresentado, em primeiro lugar, como uma fonte de conforto. Na perspectiva etíope, tudo começa de forma diferente, com admiração. Primeiro, você reconhece a imensidão de quem está diante de você. Só então vem o conforto, e vai ainda mais fundo. Nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são apenas atos de bondade. São vistos como restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma uma tempestade, é como se a natureza reconhecesse seu Criador e se aquietasse. Quando ele caminha sobre as águas, a própria água responde à voz que a trouxe à existência. Quando ele cura os doentes, não se trata apenas de aliviar o sofrimento. Trata-se de restaurar a criação ao seu projeto original. E quando ele ressuscita os mortos, isso não é retratado como magia, mas como a própria vida sendo trazida de volta ao seu lugar. Cada milagre se torna um lembrete de que o universo foi moldado por sua palavra e continua a responder a ela. Cristo é descrito como a palavra viva, a própria força através da qual a realidade existe. Luz, som, matéria e vida são sustentados por ele a cada instante. É um conceito escrito há quase 2000 anos, que de certa forma ecoa ideias modernas sobre a realidade sendo construída sobre energia, frequência e vibração. Nessa perspectiva, se essa palavra sustentadora fosse retirada, a criação não desapareceria lentamente. Ela simplesmente deixaria de existir num instante. Acadêmicos têm dedicado anos a tentar chamar a atenção para essas tradições. William F. Makoma e outros que trabalharam com os textos da antiga Geórgia, incluindo os esforços do Museu Hill e da Biblioteca de Manuscritos, enfatizaram a importância desses escritos. Um dos maiores desafios que eles apontaram foi convencer a academia ocidental de que esses textos não eram apenas curiosidades regionais. Eles faziam parte da base do pensamento cristão primitivo,
que havia sido amplamente negligenciada. Hoje, os esforços modernos de digitalização estão começando a confirmar essa perspectiva. Manuscritos como os Evangelhos de Gara mostram uma tradição altamente desenvolvida de arte e escritura no reino de Aksum, durante a Antiguidade Tardia, numa época em que grande parte da Europa ainda não havia desenvolvido obras comparáveis. Por causa disso, os historiadores estão começando a repensar onde algumas das tradições cristãs mais avançadas podem ter realmente prosperado durante o primeiro milênio. E é aqui que as coisas ficam especialmente interessantes, porque a visão que Gibson está desenvolvendo e a tradição etíope que preservou essas ideias começam a se sobrepor de maneiras difíceis de ignorar. A imagem serena de Jesus, que vemos frequentemente na arte renascentista, não era a única forma como ele era compreendido. Era apenas uma interpretação entre muitas. Outros textos antigos descrevem algo muito mais intenso. A figura radiante em Enoque, o viajante cósmico em Isaías, a palavra viva que sustenta a própria realidade. E durante séculos, grande parte do mundo nunca teve contato com essas perspectivas. Mel Gibson costuma dizer que vê as escrituras como fundamentadas na história real. Ele se identifica abertamente como um cristão profundo e já falou sobre confiar plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve para seu próximo filme, Cristo transitando por diferentes reinos, confrontando anjos caídos e rompendo as fronteiras entre o céu, a terra e o inferno, não provém apenas do cânone ocidental familiar. Ela ecoa de perto ideias preservadas na tradição etíope. Seja Gibson tendo se inspirado diretamente nessas fontes, ou chegado a ideias semelhantes por meio de seus próprios estudos, a sobreposição é difícil de ignorar. Se seu filme se mantiver fiel ao que ele insinuou, o público em 2027 poderá ver uma representação de Cristo muito diferente daquela a que está acostumado. Algo mais próximo da visão expansiva e inspiradora encontrada nessas tradições mais antigas. Por trás de tudo isso, há uma história notável. Por gerações, monges etíopes preservaram cuidadosamente esses textos sem saber se o mundo, em geral, algum dia os veria. Eles trabalharam em silêncio, copiando manuscritos, orando e transmitindo-os através dos séculos. Eles não estavam pensando em reconhecimento global. Simplesmente acreditavam naquilo que estavam protegendo. E agora esses escritos preservados estão lentamente voltando a ganhar atenção. Isso levanta uma questão interessante. Se tradições inteiras puderam permanecer praticamente desconhecidas por tanto tempo, que outros textos ainda podem estar por aí, esperando para serem redescobertos?